Eu trabalho como empregada doméstica desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 42 anos. Olhando para minha história, parece que não é comigo. Situações que mais incomodam, que é o racismo, o assédio, então, principalmente. A gente acaba virando a doméstica que cuida das crianças, ou a babá que cuida do serviço doméstico. Eu sou a famosa faz tudo. Se for aumento, nem pensa, porque você ganha muito mais do que o mercado lá fora está pagando. Cuide da casa, cuide da criança, passeie com o cachorro, passe a roupa. Tentar conciliar o estudo, né, com o trabalho doméstico. Para mim foi uma das coisas mais difíceis. Não leva em conta que o sujeito que está ali trabalhando, ele também tem laços familiares, ele também tem afetos, né? Ele também tem relações para além do trabalho doméstico. Olá, gente! Eu sou a Janaína. Olá, gente, eu sou a Isaura e está no ar o Quadro de Empregada, um podcast disponível no Spotify e nas plataformas gratuitas de distribuição. Antes de dar play nesse episódio, avisamos que nele há gatilhos de assédio sexual e violência psicológica. Bora para a conversa de hoje. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar com a Camila. Ela topou compartilhar um pouquinho da história dela, da experiência dela no trabalho doméstico aqui hoje com a gente. Então, para começar, Camila, você pode se apresentar para a gente, por favor? Sim, claro. Eu me chamo Camila, tenho 35 anos, moro em Atibaia, São Paulo. Trabalho há 2 anos como empregada doméstica. E o que você faz no trabalho doméstico, Camila? Olha, a minha função na CLT era para ser empregada doméstica, né? Fazer todas as funções da doméstica. Eu exerço outras funções, como caseira, motorista, cuido dos cachorros. Como secretária, cuido da agenda, da parte de marcar médicos, faço compras. Você acaba fazendo de tudo, sendo contratada para fazer uma coisa só. Exatamente, eu sou a famosa faz tudo. Camila, e nesse tumulto, né, com você exercendo tanta função dentro do trabalho doméstico, você recebe também por esse serviço extra, por esse desvio? Não. Não, absolutamente nada, é só o que vem na carteira mesmo, só o salário bruto ali. Nem em questão de, por exemplo, o meu horário era até às 5 e se eu ficasse até às 7 ou até mais tarde, não era remunerada por conta desses horários que passaram, sempre a remuneração é o que estava na carteira. E aí tem o tal do auxílio família, eu acho que é assim que fala, né, que é uma taxa que a gente recebe e essa taxa ela não vem no nosso holerite. E aí ela me pagava por fora, e aí teve um dissídio. O dissídio ela não colocou na minha carteira, e aí ela deu uma arredondada, tipo, dava um X de salário, e aí ela deu uma arredondada para ficar mais fácil para ela realizar o pagamento, e ela virou para mim e falou assim, eu, tipo assim, deu uns R$20 a mais de diferença, né? Mas eu não vou colocar isso na sua carteira não, tá? Como se eu fosse fazer questão, sabe, de que aqueles R$20 a mais estivesse ali no meu registro. Ela achou que, tipo, ela tá me dando esses R$20 a mais, era muito gratificante pelo tanto de coisas que eu faço, que eu exerço ali na minha função, né? E não é, né, gente? R$20 não faz nem cócegas, né, nas contas do mês. Nunca fui remunerada, teve um serviço que eu fiz por fora, e aí sim, esse serviço meu patrão pagou os dias por fora que eu trabalhei, que foi sair, né, da casa onde eu trabalho e ir trabalhar em uma outra casa, que é da família deles também. Aí no final do serviço, né, foi uma pessoa que faleceu e a gente precisou desocupar o apartamento. E aí, ao final desse serviço, sim, ele me pagou. Mas ali, as horas extras, ir levar o cachorro no veterinário, fazer compra no supermercado. Muitas das vezes eu saía às 5 horas da tarde para ir fazer as compras, que era o meu horário que eu saía, né, do serviço, e eu ia fazer as compras para eles, porque às vezes eu ia, tipo, no mercado fazer uma compra para mim, ou pegar alguma coisa para mim, e eles já me davam uma lista imensa de compra para eles também. E eu chegava em casa às 10 horas da noite, e eu nunca ganhei por isso. Ou seja, realmente o desvio de função, né? Cuidando Exatamente. de tudo, fazendo tudo. Famoso, tipo, já que você vai fazer pra você, faz um favorzinho pra mim também, entendeu? Não custa, né? Exatamente. Em algum momento antes, você tinha falado sobre a questão de dirigir, né? Que você dirige. Então, em muitos casos, eu já vi em outros momentos, a pessoa que dirige chega na casa e fala, eu dirijo, automaticamente ela vira motorista da família. E para isso você também não recebe, né?
Isso, não. Não recebia como cozinheira, não recebia como motorista, não recebia como veterinária, não ganhei gratificação nenhuma por fora em relação a isso. Igual eu falei, né, teve o dissídio, nem o dissídio ela colocou na minha carteira. No entanto, eu vou sair, né, eu falei para vocês que eu vou sair do serviço. O meu acerto será relacionado ao que está na carteira e não o que ela teria que me pagar de aumento, né? E vai ficar por isso. Eu até tentei conversar com ela para ver se ela ia mudar antes de me mandar embora, mas ela não vai mudar. Ela já falou que ela não vai mudar. Porque ela falou assim que ela entrou lá e ela viu que não tem problema nenhum, porque o meu salário está na base de salário das domésticas, entendeu? Não está abaixo. Então não vai ter problema nenhum ela me mandar embora no valor do salário que está na minha carteira. A gente, trabalhadora doméstica, quando a gente trabalha e exerce essas funções diversas, acaba afetando, né, a saúde mental. O que hoje, assim, você fala, não, foi nesse momento que eu parei. O que mais afetou é que eu tenho uma filha de 8 anos, né? E eu não conseguia dar conta da rotina com ela, porque antes de eu entrar, né, para trabalhar como doméstica, eu tinha uma rotina. Desde pequenininha, eu sempre seguia a mesma rotina. E essa rotina, ela se quebrou quando eu iniciei o trabalho doméstico. E aí eu não conseguia mais acompanhar os horários, né, manter os horários para alimentar a Laura. Muitas das vezes a Laura foi dormir sem janta, ia tomar banho muito tarde. Eu comecei a perceber que ela começou a adoecer com muita facilidade. Tinha brigas, né, entre eu e meu marido, porque meu marido me cobrava muito o fato de eu não estar cumprindo aquele horário só e, tipo, depois ter o peito de virar e falar assim, não, ó, acabou meu horário, eu tô descendo, tchau, obrigado, sabe? E eu demorei para perceber que o meu marido estava certo em relação a isso, porque eu tenho um toque de perfeição. Então, tipo assim, se eu fechar um compromisso com você, enquanto eu não encerrar aquilo ali, eu não vou dar as costas e vou embora. Eu vou ficar até eu terminar. Se tem louça na pia, eu vou ficar. Se tem chão para limpar, eu vou ficar. Eu vou entregar tudo aquilo para você do jeito que foi combinado, sabe? Então, se passou do meu horário ou não, eu fico ali fazendo. Então, eu percebi que para mim, eu tinha que dar um basta quando eu comecei a perceber que eles recebiam visitas e eu acabava passando muito do meu horário porque eu queria dar conta de tudo, sabe? Eu queria entregar a casa impecável para eles. E aí eu ficava, às vezes, até 8, até 9 horas da noite servindo eles. Camila, você falando, eu já passei por uma situação assim de estar trabalhando. Quantas profissões cabem dentro do trabalho doméstico, né? Eu me senti assim, nossa, eu era especialista, até psicóloga. A gente acaba sendo na casa dessas pessoas. Às vezes a gente reclama sobre o cansaço físico, mental para o marido, para a colega, dentro do ônibus, no ponto. Tem um que fala assim, então por que você não sai? E não é bem assim, não é tão fácil assim você pegar e falar, vou embora e tchau. Como isso foi para você? Nossa, exatamente, você falou tudo. Não é fácil você simplesmente virar e falar, não, vou pegar as minhas coisas, vou embora, tchau, obrigado, porque fica igual aquilo que eu falei para você, fica aquela sua conquista, né, da liberdade financeira, de você estar ali trabalhando, igual eu falei, para mim foi muito importante entrar nessa área, porque me permitiu estar com a minha filha, né, não precisar deixar minha filha na mão de outras pessoas. Só que chegou uma hora, quando eu engravidei do Pedro, que eu vi que eu já não ia mais dar conta de tudo aquilo. Oi? Desculpa, é porque o Pedro tá falando também. Então você pode só me apresentar que ele tá aí pra gente entender que tem um bebê na história, no meio da conversa mesmo. Pedrinho, fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal, eu também quero participar. E aí você pode dar continuidade, porque na hora que aparecer, vai aparecer um bebê e o pessoal vai ficar sem saber de onde vem esse bebê. Então. Aí quando eu engravidei do Pedro, e eu percebi que eu não ia dar conta de toda aquela rotina, que se tornou pesado e cansativo, né? E aí foi quando ficou aquele impasse de vou sair, não vou sair, aquela indecisão. Por quê? Porque a gente acaba se apegando também. A gente acaba criando um vínculo e a gente fica com receio de quebrar esse vínculo, sabe? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou conversar? E aí a gente fica preso também, eu não sei se com todas, mas eu acredito que a maioria, assim, ao tempo que você trabalhou ali, sabe? Você fala, cara, eu vou chegar lá e eu vou pedir as contas e eu vou perder tudo, né? São 2 anos, por mais que não seja igual ela mesma falou pra mim, né? Mas não tem problema, eu te mando embora se você quiser, porque nem é tanto dinheiro assim, tipo, não faz diferença pra gente, sabe? Mas pra gente faz, né? Pra gente que é trabalhadora faz toda a diferença. Camila, você me chamou a atenção para eu pensar a minha própria experiência mesmo, mas teve algo, você falou que você foi até mesmo veterinária. Isso me faz pensar que muitas trabalhadoras são as únicas que cuidam daqueles pets, daqueles animais que tem dentro da casa, né? Então, isso é um tipo de desvio de função.
Eu lembrei de uma experiência que eu tive tempos atrás em uma casa em que eu era contratada para ser a babá, mas me partiu o coração ver que as cachorras ficavam ali agoniadas. Então, no fim de semana, eu percebia que ela simplesmente espalhava jornais pela lavanderia e deixava que as cachorras usassem aquilo ali. E na segunda, quando a gente chegava de manhã, estava uma sujeira imensa para a gente limpar. Mesmo eu sendo contratada para ser a babá e a outra para ser a funcionária da casa, mas a gente não foi contratada para cuidar de cachorro. E aí eu fiquei pensando, enquanto você falou assim, das várias funções que você exerce e não recebe para isso, isso que eu fazia também. Pensei também sobre uma coisa que eu ouvi tempos atrás, numa pesquisa que falava sobre trabalho análogo à escravidão, em que muitas trabalhadoras, sendo resgatadas, elas insistiam em falar, mas quem vai cuidar do bichinho? Como se fosse uma responsabilidade delas, e ao mesmo tempo saber, mesmo ela estando sendo abusada naquela casa, aquela coisa toda, que a partir do momento que ela não estivesse mais ali, aquilo colocava em risco a própria vida do bicho, porque os patrões não cuidavam. Então, quando você falou sobre ser veterinária, automaticamente eu pensei nisso. A babá, a faxineira, a cozinheira, a caseira, né? Acaba sendo que você faz tudo, inclusive cuidar dos bichos, que eles só assumem esses bichos se eles estiverem empregados para cuidar, né? Então, no final das contas, não é nem pelo afeto ao bicho mesmo, é pelo status de ter aquele bicho de raça para mostrar para as pessoas. Jana, você tocou num ponto fortíssimo, muito realístico. A hora que você estava falando é como se eu estivesse vivendo aquilo. Realmente é isso que você falou. A gente fica nessa insegurança. Eu cuidei de um cachorro diabético, né? E eu que aplicava a insulina, eu tinha essa responsabilidade de aplicar a insulina. Quando eles não fossem estar presentes, quando eles fossem viajar, eu era cobrada incessantemente. Não vai esquecer de aplicar a insulina no cachorro, não esquece, não esquece. Era uma cobrança como se fosse realmente uma obrigação minha. Sobre os jornais, que você falou exatamente, chegar na segunda-feira para trabalhar e a casa inteira estar forrada de jornal, porque o cachorro urinou na casa, porque o cachorro defecou na casa, tá tudo ali, sabe, cheirando, grudado, tudo para você limpar. É exatamente assim, levar o cachorro no veterinário. Às vezes, quando o pet shop não podia buscar para o banho, também levar, buscar no banho. Era tudo responsabilidade. Muitas vezes eu deixei de almoçar para não perder a hora do cachorro, para o cachorro poder fazer a acupuntura, ou para poder levar o cachorro no veterinário porque o cachorro estava passando mal. Era uma responsabilidade muito grande. E aí você fica ali sobrecarregada porque você fica com medo quando eles vão viajar, por exemplo. Cara, e se esse cachorro morrer na minha mão? O que vai acontecer? Sabe? E aí quando eu engravidei, eu ficava com essa insegurança de o que seria desse cachorro quando eu entrasse de licença. Quem cuidaria desse cachorro? Quem aplicaria insulina nele? E aí eu ficava preocupada porque eu queria que eles contratassem uma pessoa para me cobrir, outra coisa que eles nunca correram atrás, sabe? Eles achavam que era minha obrigação correr atrás de alguém para cobrir a minha licença maternidade. E eu fui muito cobrada por isso também. E eu falava para eles, né, vocês precisam contratar uma pessoa que tenha amor por animais, porque quem vai cuidar dele quando eu não estiver aqui? A gente cuida. Sabia que não. Porque nem no domingo, que era o dia da minha folga, eles cuidavam. Muitas das vezes eu chegava lá e eu via que o cachorro não estava bem. E era porque o cachorro não tomou os devidos medicamentos. Passou aquele dia sem tomar os medicamentos que ele precisava. Então, no dia seguinte, ele estava muito mal. Aí eu fiquei pensando como que seria, né? Se eles não arrumassem ninguém, e comecei a ficar preocupada e tal. Eu não me recordo quantos meses antes de eu sair de licença, mas o cachorro morreu. E eu confesso para vocês, do fundo do meu coração, eu era muito apegada com esse cachorro, mas eu fiquei muito aliviada, porque eu sabia que ele ia sofrer muito. Camila, eu queria saber de você como foi estar grávida, com essas funções todas em cima de você, essa carga horária. Ainda assim, esses patrões ainda pediam, mesmo sabendo, ou eles ignoravam total a sua barriga, as suas emoções e tudo mais que a gente sente estando grávida. Olha, em relação às funções, não, eles até que amenizaram um pouco, assim, sabe, sobre carregar peso, mas eu tenho que agradecer muito a uma pessoa que frequenta, né, a casa deles, e que foi essa pessoa que ficou o tempo todo batendo o martelo e falando que, olha, não faz isso para não sobrecarregar ela, não faça ela passar nervoso, não faça aquilo, porque se acontecer tal coisa na gestação dela, a responsabilidade é de vocês e tal. Então, essa pessoa que foi, assim, que abriu os olhos deles, né, em relação a isso, para que eu não fosse sobrecarregada. Ela até contratou uma pessoa para que eu não precisasse mais ficar passando roupa, e os serviços, assim, que exigiam muito esforço, tirando a parte de cuidar do cachorro, porque eu continuei pegando o cachorro no colo, eu continuei abaixando para aplicar insulina,
para dar o remédio na boca, né? As outras funções, eles até amenizaram um pouco, mas em relação a continuar cuidando dos pets, ela trazia, né, os sobrinhos dela nas férias para ficar em casa, e eu era a babá dos sobrinhos, ela continuou trazendo normalmente, isso não mudou em nada. Teve uma vez que a mãe dessas crianças trouxe uns 4 sacos de roupa da casa dela, tudo sujo, para ser lavado na casa da minha patroa e passado na casa da minha patroa. E aí eu não preciso falar quem fez, né? Exatamente. Fica muito claro, até porque é como se você, por ser contratada de uma família, automaticamente você é a famosa Zilda, né, da Laços de Família. Você faz tudo. Você lava o prédio, você cuida da filha de não sei quem, e você trabalha, inclusive, em 2 novelas ao mesmo tempo, fazendo tudo para todo mundo. E aí eu fico pensando também na pergunta que a Isaura trouxe aqui sobre como foi, né, ter passado por tudo isso grávida. Agora você está de licença maternidade, pelo que eu entendo, você não tem pretensão nenhuma de voltar para essa casa, mas eu fico imaginando, se no dia a dia, para uma pessoa que não está grávida, para uma pessoa que pode subir, descer, pegar, fazer aquilo tudo ao mesmo tempo, já era extremamente cansativo, imagina você grávida, e ao mesmo tempo imagina você com uma filha pequena, demandando a sua atenção, você precisando cuidar da sua filha, e essas pessoas achando que você não podia, não tinha esse direito, né? Então eu queria, assim, ouvir de você um pouco sobre isso, como esse desvio de função impactou a sua vida com a sua família, com o seu marido, como é que você pensa isso? Senti muito assim, que eu comecei a ser negligente com a minha filha, né? Eu comecei a abandonar minha filha em certos cuidados, porque eu fiquei me dedicando muito ao serviço doméstico. E até ao psicológico, né? Você chegar em casa muito cansada, você não ter pique para ir para a beira do fogão fazer uma janta, porque você já passou ali o dia inteiro, em um dia que teve visita na casa, cozinhando. Então, a última coisa que você queria ver era o fogão para cozinhar de novo. Não por orgulho, mas muitas das vezes era me oferecido sobras de comida para levar para casa. Teve um episódio que uma vez eu escutei na mesa eles falarem sobre uma funcionária, que essa funcionária era muito ingrata, que até as sobras da comida eles davam para ela levar. E que ela tinha usado de ingratidão com eles, de ter ido embora, de ter largado o serviço, enfim. Aí, a partir daquele momento que eu peguei aquele assunto, nunca mais eu aceitei nenhuma sobra de comida. Então, eu ainda era vista como orgulhosa, porque a Camila, ela não aceita levar sobra de comida para casa. Então, tipo assim, eu não levava, não aceitava, não interessasse o tanto que eu trabalhasse ali, se eu passasse do meu horário ou não, eu não aceitava. Mas aí eu acabava chegando em casa, eu acabava também não tendo tempo para cozinhar para minha filha, para o meu esposo. Eu não conseguia ter um diálogo, né, firme com o meu esposo, porque eu já estava sobrecarregada de tudo aquilo que aconteceu. E às vezes eu ia conversar com meu esposo, contar o que aconteceu, falar o meu ponto de vista, e aí ele também dava a opinião dele, e a gente acabava se desentendendo, porque ele tentava pôr o ponto de vista dele, que na maioria das vezes estava certo, mas eu não queria enxergar que aquilo estava certo. Eu achava que não, que tinha outra solução, né? E na verdade não tinha, né? Na verdade ele estava o tempo todo certo, ó, você tem que parar de fazer isso, deu o seu horário, não deu tempo de você lavar a louça, ó, fulana, eu tô encostando a louça aqui na pia, vai ficar aqui no canto, amanhã quando eu entrar no meu horário, eu termino de lavar, fica aqui. Meu esposo sempre falou para mim, ó, vai até o seu horário, não deu porque ficaram, tipo assim, 4:30 da tarde, ficaram sujando louça, 5 horas você vai encostar aquela louça que não deu tempo de você lavar e você vai descer, você vai embora. Você não vai ficar até 7, 8 horas da noite na pia lavando louça. Mas eu não via isso, sabe? Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo e que eu tinha que entregar a casa 100% limpa, 100% a pia limpa, seca, não podia ficar um copo pro dia seguinte. E aí era nisso que eles aproveitavam para me explorar, né? Então, 4:30 da tarde, 5 horas da tarde, eles estavam ali servindo um cafezinho para visita e eu estava lá, à mercê deles. Diante, né, desses abusos todos, tudo que você passou, teve algum que levou você a tomar essa decisão, esse período agora que você está de licença maternidade? Eu penso que foi um período até de você refletir se era isso mesmo que você queria fazer, continuar, tendo em vista que você está com um bebezinho, que você ia ter que abdicar de novo, novamente, né, do seu filho por eles, porque essa dedicação, esse seu profissionalismo era visto como a empregada boazinha, a melhor empregada do mundo, e acaba que a gente entra nessa onda de ter síndrome da boazinha. Não, eu sou excelente, eu vou sair daqui, mas eles vão falar, fulana passou por aqui e ela foi excelente. A gente cria essa mentira, né? Porque não é. A partir do momento que você
pede a conta, acabou, você é a pior do mundo, provavelmente na próxima, né, estarem falando na mesa, será de você, da orgulhosa, que não aceitava comida, agora inventou de que vai cuidar do filho dela. Então, assim, porque é assim, né, que eles falam da gente. Teve um fator, assim, fala, não, eu não vou mais passar por esse tipo de abuso aqui. Teve um maior de todos, assim, que levou você a tomar essa decisão de, não, vou dar um tempo, vou parar um pouco no trabalho doméstico? Eu acredito que para mim foi a sobrecarga de tudo, assim, sabe? Muita cobrança para pouco salário, né? Salário muito baixo e nenhum reconhecimento. Por mais que, igual eu falei, às vezes ela chegava para falar para mim que ela me considerava da família, mas eu nunca me senti, né? Eu era aquela da família que tinha que ficar para cuidar do cachorro, que tinha que ficar para olhar a casa, para casa não ficar sozinha. Então, tipo assim, todo mundo vai viajar e eu que sou da família não vou por quê? Se eu sou da família, entendeu? E aí eu acho que a gravidez, ela me abriu os olhos para eu ver que tipo, não estava valendo a pena todo aquele esforço, todo aquele estresse que eu estava passando no dia a dia, sabe? Muitas das vezes de você falar alguma coisa, mostrar o seu ponto de vista em relação a um serviço ali, a alguma coisa que eles pediram para você. Tá errado, não é assim, ou eu não posso fazer isso, e eles debocharem da sua cara, sabe? Eu lembro que um dia ele chegou para mim e falou assim, você sabe fazer tal coisa? Cozinhar. E aí eu falei, não sei. Ué, mas você não é a cozinheira? Aí eu falei pra ele, não sou a cozinheira, que eu me lembre na minha carteira eu tô registrada como doméstica. Ah, mas você deveria saber, porque você trabalha como doméstica e você deveria saber. Aí eu falei, não, o senhor tá me cobrando como cozinheira. Cozinheira eu não sou. O senhor não me paga como cozinheira, o senhor me paga como doméstica. E aí ele não gostou. Então, quando eles não gostavam, se eu respondesse, né, alguma coisa pra eles me tratavam mal, eles passavam o dia com a cara virada pra mim, sabe? Isso foi me chateando muito. E aí depois era o verdadeiro morde e assopra. E aí depois eles vinham como se nada tivesse acontecido. E aí eu lembro que um dia na mesa surgiu um assunto assim, que eu era uma excelente funcionária, porém o meu defeito era ser bocuda. E aí aquilo pra mim foi a gota, né? Porque eu não me considero bocuda, eu só tava me defendendo. Eles criavam um assunto, eles criavam uma determinada situação, e aí quando eu rebatia, eu era bocuda, entendeu? Eu tô rindo quando ela falou a bocuda, Jana, porque se a gente tentar nos defender de qualquer maneira, além de orgulhosa, é mal educada, né? Então, mesmo você sendo educado, falar, olha, eu não consigo, eu não posso, eu não venho, esse é o meu limite, você é a empregada bocuda, orgulhosa. Não, muito bom, né? Ótima, mas nossa, não fala com ela muito não, porque ela vai te dar uma má resposta. E não é uma má resposta, e a gente fala com educação, assim, até de maneira exaustiva, assim, respirando, olha, eu não consigo, eu estou cansada, bem lento, e eles não entendem, ou na verdade, finge que não entende, né, ignoram completamente o nosso cansaço e a nossa exaustão, porque é um serviço que mexe não só com o físico, mas com o mental mesmo. E eu ia perguntar para você, alguma coisa ficou em você, assim, de chateação, do mental mesmo, porque eu tenho vários gatilhos, né, digamos assim, que você falando veio muito, né, principalmente em relação em deixar os filhos e tal. Tem alguma coisa que ficou, assim, que te afetou mentalmente mesmo, que você, hoje você fala assim, não, vou procurar uma ajuda porque isso tem que sair de mim? É a ansiedade, né, eu acho que eu desenvolvi um nível de ansiedade, assim, muito... Porque foram vários fatores, né? Com 2 semanas de gestação, eu sofri um acidente de carro. Então, eu acho que já tudo juntou, assim, sabe? A sobrecarga do serviço, o cansaço físico, o cansaço mental, tudo isso contribuiu para o aumento da ansiedade, que já estava ali, e aí, quando aconteceu o acidente, foi pior. Eu acho que, assim, a maior dificuldade nossa é quando a gente fala, a gente expõe que a gente não gosta de determinadas coisas que acontecem ali no ambiente de trabalho, como, por exemplo, o assédio moral, né? Muitas das vezes o meu patrão fazia uma brincadeira sem graça, e eu dava a resposta devida para ele, e aí ele jogava contra, ele fazia o contrário, falar desse jeito com o patrão dá justa causa. E ele vivia me ameaçando várias vezes, sabe? Sempre que ele fazia uma brincadeira besta e eu não gostava, ele rebatia me oferecendo uma justa causa. Até que teve um dia, né, que eu me alterei e eu falei para ele, então faça, por favor, a justa causa que eu vou assinar. Mas não foi assim nesse tom, foi aos berros mesmo, a gente discutindo. E eu falei, por favor, faça porque eu vou assinar com o maior prazer. E aí ele se retirou
da cozinha, né? Eu estava cozinhando por uma brincadeira muito tosca. Ele apertou a campainha várias vezes e eu desci. E eu estava na cozinha com panela no fogo. E aí, quando eu desci, perguntei para ele: tá tudo bem? O senhor tá bem? Né? O que aconteceu? Ele olhou para mim e falou que simplesmente ele estava tirando com a minha cara. E ele só fez aquilo para eu descer atrás dele. E isso para mim foi a gota, foi o limite, sabe? A gente chega num nível que, tipo assim, você está sobrecarregado, você está tentando dar conta daquela imensa casa, depois você tem a sua casa, a sua família para você cuidar, e a pessoa acha que você está ali de brincadeira, sabe? Para mim aquilo foi a gota. E aí a gente começou a discutir, eu falei para ele que ele podia fazer a justa causa, porque eu ia assinar com o maior prazer. Nesse momento ele percebeu que estava muito alterada e muito decidida mesmo, e aí ele se retirou da cozinha. E aí depois ele veio, ele me pediu desculpas, e ele falou para mim que, mesmo assim, ele ainda falou assim, era só uma brincadeira, mas você tá muito alterado, eu até entendo, porque é por conta da gestação, né, os hormônios estão à flor da pele, não sei o que lá. Ainda, mesmo assim, ele ainda fez com que eu me sentisse culpada por aquilo, entendeu? Ele jogou contra, né, jogou ao contrário, reverso. Então, eu acho que essas coisas, para mim, foram um pouquinho de tudo, sabe? Foi juntando as coisas assim, né? Que fez com que eu decidisse que não valeria a pena aí eu voltar a trabalhar lá. Porque eu pensei assim, eu já estou sobrecarregada com uma criança de 8 anos que já sabe fazer muita coisa sozinha. Como vai ser com um bebê? Como vai ser amamentando? Igual eles perguntaram para mim, né? Você pretende amamentar até quando o seu filho? E aí eu virei e respondi, até 18 anos. E aí ele, como assim? Que absurdo, né? Amamentar uma criança até 18 anos? Aí eu falei, eu quero dizer para o senhor que não interessa para o senhor, que eu vou amamentar até quando eu quiser. Até quando eu sentir confortável e falar, agora é hora de largar a mão, de não amamentar mais. Então, eles se metiam muito, né, na minha vida pessoal. Várias vezes eles tentaram dar pitaco na criação da minha filha, falar do modo como a gente cria ela. Eu lembro que eles usaram um termo, não consigo lembrar a palavra correta agora, mas como se eu e meu esposo, a gente tivesse enfiado a nossa filha numa bolha e falado assim, você não vai se socializar com outras pessoas que não seja a mamãe e o papai. Foi tipo isso, mas não foi essa palavra certa, eu não consigo me recordar agora. E aí eu lembro que eu fiquei muito chateada, eu me alterei, foi a primeira discussão de muitas que eu tive com eles ali naquela casa, porque eu nunca aceitei, né? Imagina, gente, ninguém nunca chegou para dar um pacote de fralda para minha filha, para me ajudar em nada. E a minha filha, ela é muito educada, ela é muito gentil, ela é muito boazinha, e ela é meiguinha, sabe? É o jeitinho dela. Então ela chega em um ambiente onde tem um monte de gente e ela fica meio retraída ali. Depois ela vai se soltando, mas ela é assim. Então ela chega, ela dá um bom dia, ela fala mais baixinho, sabe? Ela não quer beijar, que ela tá super certa, ela não tem que ficar mesmo beijando e abraçando ninguém. E eles acham que é porque a gente ficava proibindo a menina de fazer isso. E não é o jeito dela, sempre foi o jeito dela. Hoje em dia ela consegue se soltar mais porque ela tá, né, maiorzinha, tá socializando com as crianças da escola, é diferente. Mas na época ela era muito tímida. E aí ela quis dizer que era nós que estávamos fazendo com que a minha filha ficasse tímida, retraída, e que aquilo ia impactar na vida dela no futuro. E aí ela começou a falar um monte de coisa, e tinha um monte de gente na mesa, e eu fui ficando muito sem graça com o que ela foi falando e tal, e aí eu não aguentei e eu estourei. E aí eu falei que, na realidade, quem estava causando isso nela eram eles mesmos, de estar falando dela como se ela não estivesse presente ali naquele momento. E aí foi assim, foi a gota para mim, sabe? Aí eu caí em mim e falei, o que eu fiz da minha vida? Por que eu deixei a minha casa, né, o conforto da minha casa, para vir me enfiar aqui? Mas aí a gente vai com propósitos, né? E aí a gente acaba se deixando levar por mais tempo nessa situação, porque a gente tá com propósito na cabeça da gente. Eu vou ficar tanto tempo aqui, até eu fazer o que eu planejei na minha cabeça, e depois eu saio. Só que os planos foram outros, né? Porque eu nunca que eu imaginei que eu fosse engravidar, não era plano para agora. E aí tudo mudou, todos os planos mudaram. E aí eu me recordo que quando eu contei da gravidez para ela, nossa, ela chorou, ela falou: traga essa criança para dentro da minha casa, né? E tal, para conviver com a gente. Porém, quando eu fui recentemente levar a papelada para ela e falar das férias, né? Percebi que o assunto mudou. Ela me aconselhou como amiga a ficar em casa cuidando dos meus filhos. Caramba, além de tudo isso que você conta pra gente, eles ainda queriam interferir na educação da sua filha. Eu acho que é absurdo atrás de absurdo, absurdo atrás de absurdo. E eu fico me perguntando, né, a saúde mental, a Isaura comentou aqui antes, a sua saúde mental no meio disso, a saúde mental da sua filha, do seu marido, das pessoas que não estavam podendo ter tempo de qualidade com você, porque você estava ali se dedicando a outras pessoas que
infelizmente, a gente sabe que não valoriza e não vão valorizar. Vai chegar outra pessoa, você não volta para lá, mas chega outra pessoa, faz aquele trabalho, acredita naquele trabalho e logo em seguida cai em si e vê que não vai adiantar, porque é abuso atrás de abuso, abuso atrás de abuso. Se essa é a sua realidade e você passou por todas essas coisas, entrado há 2 anos no trabalho doméstico, imagina aquelas pessoas que estão a vida inteira, né? Eu penso dessa forma. Imagina aquela pessoa que entrou ali na infância, que assim como eu e outras entraram na adolescência, e vai ficando, e vai ficando. Você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Às vezes você fala, não, já deu para mim, eu vou embora. Aí vem a conta do mês que vem. Aí você, é o caso de grande parte das mulheres, eu sou mãe solo. Mas, ai meu Deus, se eu sair agora... E aí vira uma bola de neve, que você sabe que você já chegou no seu limite. Mas para você, se foi essa situação da campainha que você falou, quer saber? Não mais? Eu acho que todo mundo tem esse momento, assim. Se ele não chegou para algumas, ele acaba chegando, que você fala, eu já atingi o meu limite várias vezes, mas daqui eu não vou passar. Só que muitas vezes as pessoas chegam no limite e elas têm que acreditar que elas têm um limite a mais. Eu tenho que ficar mais. Porque às vezes ela não tem um suporte, né? Ela não tem uma família perto, que é o que acontece com muitas trabalhadoras, muitas mulheres, que a família está lá na Bahia, ela está em São Paulo, então ela é a única pessoa que está ali para cuidar dessa criança, de garantir para ela moradia e tudo mais, e vai virando a bola de neve. Você fala, o meu limite chegou, mas, cara, o que eu vou fazer? Então, eu agradeço muito por você ter compartilhado a sua história aqui com a gente, por ter contribuído. Eu tenho certeza absoluta que muitas vão escutar isso e vão falar, a Camila está contando a minha história e eu nem falei nada para ela. Eu tenho certeza que muitas vão ter essa impressão. Desejo muita felicidade para você, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua vida mesmo, que de agora em diante, né, que você tem claro que o seu limite chegou e que você não vai passar dele, que você vai aproveitar a sua vida, o seu bebê e tudo mais, que seja realmente, assim, um novo momento na sua vida e que essas experiências possam servir para isso aqui também, para contar para outras mulheres, encorajar outras mulheres e que você se cure, porque do fundo sempre fica uma coisinha que a gente precisa se curar, né? Então é isso. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de vocês também terem permitido eu falar sobre isso. Se a gente tivesse que falar mesmo sobre todos os assuntos, eu acho que iria estender por dias, né? São muitas experiências negativas, né, na função de doméstica. Mas eu agradeço muito também vocês pela oportunidade. E eu não sei, né? Já me perguntaram se eu voltaria a trabalhar como doméstica, então eu não sei. Posso dizer que a minha experiência foi um pouco traumatizante. Camila, muito obrigada. Mais do que coragem, é necessário confiança. Então, eu agradeço pela confiança em nós três aqui, dada por você. Chegamos ao fim desse episódio. Não deixe de compartilhar com amigos, colegas de trabalho, nos grupos de WhatsApp e onde achar que merece ser ouvido. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, @quadro de empregada. Até o próximo episódio. Fiquem com a gente.